Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, que me acompanha de norte a sul do Brasil e todos espalhados pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, Fred Guarim se apresentou. Antes de falar sobre o novo reforço do Vasco da Gama, vou fazer um apelo a todo torcedor do Vasco. Corra, compre o seu ingresso. Domingo a gente tem um jogo de suma importância contra o Santos em São Januário, onde você, torcedor do Vasco, é peça fundamental para o Vasco conseguir mais uma vitória neste campeonato brasileiro. Vamos aproveitar o retrospecto positivo que o Vasco tem contra o Santos, jogando aqui no Rio de Janeiro, sobretudo em São Januário, para a gente poder fincar os nossos pés na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Então você, torcedor do Vasco, compre o seu ingresso, leve sua família, apoie, porque, repito, você será fundamental neste final de semana. Meus amigos, Fred Guarim foi apresentado hoje no Vasco da Gama. Conforme eu disse em vídeos anteriores, é um bom jogador, muito vai agregar ao Vasco da Gama. O elenco do Vasco é bastante escasso, um jogador que tem muita experiência, jogador de nível europeu, que jogou no Saint-Étienne, jogou no Porto, jogou na Inter de Milão, é um jogador que tem muita rodagem. O Vasco precisa de jogadores experientes, rodados, ainda mais para jogar no meio campo. Ele é um segundo volante, é um jogador que tem facilidade para poder quebrar as linhas de meio campo, para poder concluir. É um jogador muito guerreiro. O Vasco pretende dar um prazo de 15 dias para o atleta poder ter condições de ter melhores condições físicas para poder jogar. Eu fiz algumas ressalvas com relação à contratação do Guarim. A minha preocupação é pelo tempo que ele está sem jogar. Este atleta não joga desde o dia 6 de julho de 2019. É bastante tempo sem jogar. É um atleta que vem do futebol chinês, mas vai acrescentar muito ao Vasco. A gente faz essa ressalva, não é torcendo contra e não é demérito. É porque o futebol brasileiro exige maior condicionamento físico do que o futebol chinês. A gente se depara com muitas viagens, jogos aí que vão começar de quarta a domingo, que exige muito da condição física e psicológica do atleta. Mas sem dúvida nenhuma, um bom reforço. O atleta que chega no Vasco dando prioridade ao clube ao invés de jogar no mulambo, a gente tem que parabenizar. A gente vê que o atleta está bastante feliz, com vontade de jogar pelo clube. Infelizmente, o contrato dele vai até dezembro. Espero que ele possa apresentar um bom futebol jogando pelo Vasco da Gama, que será de suma importância. E quem sabe o atleta não possa renovar com o Vasco aí
para o próximo ano. É importante que o Vasco faça uma espinha dorsal esse ano, que tenha uma base fundamental para que a gente não tenha que remontar este elenco do zero. Embora o elenco seja regular, há peças que a gente pode aproveitar para o próximo ano, aliando aí com jogadores do sub-20, do sub-17. O Vasco tem bastante jogadores que vão dar alegrias aí nas categorias de base, que serão importantíssimos. E essa, eu insisto em dizer aqui, é a saída do Vasco da Gama para essa situação conflituosa no que diz respeito ao aspecto financeiro. O Vasco, ao trazer Fred Guarim, que é um jogador conhecido internacionalmente, abre portas também para novos atletas de talento virem a vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, eu desejo sorte a este jogador, que ele venha se dedicar. O técnico Vanderlei Luxemburgo está com essa equipe nas mãos. Não vejo mais possibilidades do Vasco cair, até porque o Vasco começou a fazer boas partidas jogando fora de casa. Isto é importantíssimo. A gente fazendo o dever de casa, jogando em São Januário, tendo os dois reforços que chegaram, Fred Guarim e o Felipe Ferreira, a gente tende a crescer muito mais neste campeonato brasileiro, fora meninos do sub-20 que podem ser aproveitados na equipe titular do Vasco. E a gente viu o exemplo recente aí do menino de 18 anos, o Bruno Gomes, que é um bom jogador. Então, a gente pede aqui, sei que esse vídeo é para a gente poder falar da apresentação do Guarim, desta boa contratação, mas a gente pede à diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama para que mantenha os salários em dia, para que o técnico Vanderlei Luxemburgo ele possa fazer um bom trabalho frente ao Vasco da Gama, para que o técnico possa cobrar dos jogadores. Então, por favor, Campelo, não atrapalhe o bom campeonato aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo está fazendo. Quando eu digo bom, não que a 13ª colocação seja colocação para o Vasco da Gama, mas é um campeonato vitorioso sim para o técnico Vanderlei Luxemburgo, tendo em vista a terra arrasada que ele pegou, tendo que contornar problemas de vestiário, problemas no que tangencia salários atrasados, problemas políticos, e o Vanderlei Luxemburgo tem total mérito. Por quê? Ele blindou essa equipe, fez uma camisa de força ali, e os atletas estão focados tão somente em jogar bola. Então, parabéns ao Luxemburgo. O Luxemburgo, ele merecia muito mais do que Felipe Ferreira, do que o Guarim, porque se o Vanderlei Luxemburgo tivesse um elenco mais vasto, com jogadores mais técnicos, além desses dois reforços aí que vieram, ele iria dar muita alegria para o Vasco da Gama, porque o Vasco tem estrutura, o Vasco tem torcida, o Vasco tem todos os requisitos para poder ser protagonista no futebol brasileiro. O Vasco é um gigante. Daqui para frente, com Guarim e com Felipe Ferreira, a gente espera
que o Vasco efetivamente venha brigar por coisas maiores neste campeonato brasileiro. E você, torcedor do Vasco, compre o seu ingresso antes que acabe para a gente enfrentar o Santos, que vai ser vital essa partida aí. A gente fazendo 30 pontos, todo mundo vai respirar aliviado, o técnico vai trabalhar mais tranquilo, sai aquela pressão dos jogadores, a torcida vai ficar mais feliz ainda. E é isso, meus amigos. Então seja bem-vindo, Fred Guarim, 33 anos, jogador colombiano. Estamos na torcida e Vasco neles. Valeu!